Olá, boa noite. Após quase uma semana, movimentos quilombolas e quebradeiras de coco desocupam sede do INCRA. Justiça do Maranhão homologa acordo para coibir combinação de preços de combustíveis. Municípios do estado devem perder quase 13 milhões de reais em recursos este mês. Fórum Maranhense discute ações de inclusão para pessoas com deficiência. E ainda, entregue novo centro de atendimento ao turista no Espigão Costeiro. Uma nova pauta de reivindicações foi apresentada hoje pelo movimento Quilombola durante rodada de negociações com representantes da reforma agrária. Portões liberados para a entrada dos funcionários do INCRA no 5º dia de acampamento do movimento quilombola na sede do Instituto em São Luís. A sexta-feira foi marcada por uma nova reunião dos quilombolas com representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O Moquibon apresentou uma nova pauta de reivindicações para o cumprimento do acordo firmado em 2015, referente à regularização de 72 áreas ocupadas pelos quilombolas em todo o estado. Na época, o INCRA garantiu que faria a regularização de todos esses territórios em até 3 anos, o que não aconteceu. Na reunião de hoje, a superintendência do órgão no Maranhão, assim como de Brasília, estão respondendo um a um os casos apresentados pelos quilombolas. Segunda ou terça-feira, nós vamos dar a resposta de se o INCRA tem condições de desapropriar alguma coisa ainda esse ano ou se no ano de 2019. Só após essa reunião, os 150 quilombolas que estão acampados na sede do INCRA vão decidir se continuam no prédio ou suspendem a manifestação. A gente vai sentar o movimento, vai fazer uma análise de todo o acampamento e daí a gente vai decidir o que é que a gente vai fazer, né? Após quase 5 horas de reunião, os quilombolas desocuparam a sede do INCRA, mas acompanharão mediante as ações acordadas e registradas em documento assinado por todos os representantes e também pelo presidente do Instituto Nacional. A Justiça do Maranhão homologou esta semana um acordo entre órgãos de defesa do consumidor e postos de combustíveis para que não sejam feitos ajustes, combinações ou fixações de preços em acordo entre concorrentes. O valor do litro da gasolina, em média, na capital São Luís, está em R$ 4,25, mas há pontos em que o litro do combustível pode ser encontrado a R$ 4,80, como neste posto, na área do São Francisco Renascença. Além de caro, há postos em uma mesma localidade praticando o mesmo valor do litro do combustível, como no bairro da Camboa. O preço do litro da gasolina em 2 postos muito próximos é de R$ 4,29. Essa prática pode caracterizar crime. Órgãos de defesa do consumidor estão atentos a uma possível prática de cartel. Em 2015, nós tivemos aí um grande aumento do preço de combustíveis na refinaria da Petrobras e o que se verificou naquele momento foi que os preços nas bombas aumentaram num patamar muito maior. E praticamente todos os postos aderiram ao mesmo alinhamento. A ação civil pública é do ano de 2015 e foi ajuizada pela Rede Estadual de Defesa do Consumidor, que integra, além do Ministério Público do Maranhão, a Defensoria Pública do Estado e PROCON. A presidente do PROCON confirmou que 100% dos postos de São Luís assinaram o acordo. 244 estabelecimentos comerciais que se comprometeram a não combinar os preços da venda de combustíveis. Vai muito além do que a lei já diz, que é em que impede a formação de cartel, e como o cartel ele é praticamente hoje em dia impossível de se provar, né, de se concatenar a formação do cartel, nós firmamos um acordo que proíbe a mera combinação de preços. Em caso de descumprimento do acordo, o estabelecimento comercial pode ser multado em até R$ 300 mil. A fiscalização é feita pelos órgãos de defesa do consumidor e a própria população. Em caso de qualquer suspeita de infração, o posto de combustível será denunciado à Justiça. Se qualquer um dos órgãos de defesa do consumidor verificar que dois fornecedores estão praticando preços combinados, essa prática será denunciada na Vara de Interesse Difuso,
numa demonstração de que o acordo foi descumprido por esse ou por aquele, e a partir daí será instaurado um procedimento para a aplicação da multa. O Ministério da Saúde lançou um canal de comunicação para que a população tire dúvidas sobre notícias divulgadas na internet relacionadas à saúde. Nos últimos dias, informações falsas têm preocupado os pais e prejudicado a procura por vacina nos postos. Que as fake news atrapalham a vida das pessoas, disso ninguém tem dúvidas. Mas a difusão de informações falsas podem também prejudicar a saúde da população. Nas últimas semanas, a notícia de que vacinas estariam causando efeitos colaterais e até a morte causou espanto nas pessoas. Esta especialista esclarece que as vacinas são seguras e que são fundamentais para prevenir doenças. A vacina, ela é uma forma atenuada, né, do patógeno que é oferecido ao organismo. A intenção quando a gente fala atenuada, é que justamente pensa-se que ela não é causadora da doença. Na verdade, é a tentativa de apresentar ao organismo aquelas informações para que a gente formule, tenha uma resposta à resistência contra aquele determinado patógeno. Como forma de tirar dúvidas da população, o Ministério da Saúde criou um canal de comunicação por meio do WhatsApp 61 992894640. Qualquer pessoa pode saber se notícias disseminadas pela internet sobre saúde são verdadeiras ou falsas. São Luís conseguiu cobertura vacinal de quase 90% do público-alvo na campanha contra pólio e sarampo. Mas a cobertura só não foi maior, mesmo com vários adiamentos para o fim, pelo medo causado pelas notícias falsas. Quando víamos crianças com vacinas atrasadas, a gente sempre fazia a pergunta, por que está atrasada? As mães falavam que não levavam com medo. Né? Porque eu escutei, eu vi, eu li e eu fiquei com medo. E aí aquele trabalho que nós temos de fazer, de conscientizar, de orientar, de passar a segurança daquela ação que nós estamos fazendo, que ela é segura para as crianças. É válido ressaltar que as vacinas já ajudaram a erradicar uma série de doenças no país e que a falta de vacinação, sim, pode causar mortes e epidemias. Hoje nós temos a oferta de uma prevenção, né? E se porventura essas doenças elas vierem a ser um cenário novamente epidêmico, como antigamente era, o índice de mortalidade vai ser infinitamente maior do que essas reações adversas que porventura alguém possa ter. E daqui a pouco o Fórum Maranhense discute ações de inclusão para pessoas com deficiência e ainda entregue novo projeto de revitalização para moradores da Camboa. Foi realizado hoje na capital um Fórum Maranhense para discutir os avanços e desafios para pessoas com deficiência. A Priscila perdeu parte da visão quando tinha 18 anos de idade. Nos últimos anos, ela tem se dedicado à luta em defesa do respeito e dos direitos das pessoas com deficiência. A gente acaba não sendo reconhecido enquanto parte do todo, então a gente está sempre segregado, seja na área do trabalho, seja na área da saúde. A gente não tem disponibilizado os medicamentos, os insumos que a gente precisa com a regularidade adequada. Na área do trabalho a gente não consegue se inserir porque a gente não tem as tecnologias assistíveis disponibilizadas para que a gente possa trabalhar como os demais pessoas que não têm deficiência. Nesta sexta-feira aconteceu na capital mais uma edição do Fórum Maranhense das entidades de pessoas com deficiência e patologia. No Brasil, o 21 de setembro representa o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A data surgiu como forma de garantir a integralização dessas pessoas na sociedade de maneira igualitária e sem preconceitos. Só que na prática, ainda são necessários muitos outros avanços. A Liane é mãe do Carlos Eduardo, que está prestes a completar 30 anos e que sofre de paralisia cerebral. Em quase 3 décadas, o enfrentamento a diversas barreiras tem sido constante. A luta maior é com uma sociedade preconceituosa, uma sociedade que não permite, com as barreiras atitudinais. Essa é a nossa luta. Nossos filhos, eles fazem parte, têm uma história
E a gente tem que realmente fazer com que eles tenham melhor qualidade de vida. E para ter melhor qualidade de vida, a gente tem que quebrar muitas barreiras. Barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas, barreiras do transporte. No próximo dia 26, representantes de entidades que defendem pessoas com deficiência participarão de um encontro com os candidatos ao governo do Maranhão. Na oportunidade, eles apresentarão propostas para que quem for eleito no pleito de outubro possa aplicar políticas públicas em favor dessas pessoas que ainda enfrentam muitas dificuldades no dia a dia. Nós vamos entregar as nossas propostas de melhorias à pessoa com deficiência, a Carta Magna, né, onde está lá colocado tudo o que nós necessitamos para uma vida realmente digna, para um social mais correto, para uma acessibilidade mais livre. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do Maranhão para amanhã. Ramon Zapata participa pela tarde de plenária com militantes e simpatizantes na sede do partido. Roberto Rocha concede entrevista pela manhã em rede social de jornal impresso na capital. Rosiana Sarney visita neste sábado os municípios de Bacabal, Satubinha, Paulo Ramos, Vitorino Freire, Olho d'Água das Cunhãs e Pio 12. Maura Jorge participa pela tarde de carreata em São Bento, depois de reunião em Nova Olinda. Flávio Dino faz carreata durante este sábado nos municípios de Cachoeira Grande, Morros, Icatu, Axixá, Presidente Juscelino, Rosário e Bacabeira. Pela noite, realiza comício em São Luís. Odívio Neto não teve agenda de campanha divulgada pela assessoria. Um projeto de revitalização foi entregue hoje aos moradores do bairro Camboa, em São Luís. Veja na reportagem de Jairo Martins. O canteiro da Avenida Camboa recebeu calçamento novo, grama e um projeto de arborização. Quem vê o espaço assim não consegue nem imaginar como era antes. A área era bem vulnerável, né? Dificultava o translado das crianças que passam por esse acesso todos os dias, que são mais de 100 crianças que passam aqui. Então era em torno, tinha pneu e no meio era buraqueira, lama e mato. E hoje em dia está uma área até para você bater uma selfie. O projeto foi realizado pela Agência Executiva Metropolitana, com recursos do Tesouro Estadual em parceria com a Prefeitura de São Luís. As obras passadas a gente via que não tinha acessibilidade, as pessoas com deficiência não tinham oportunidade de desfrutar. E agora não, você vê a rampa de acesso, você teve o piso tátil, então é uma obra bem pensada e bem planejada. Além do canteiro da Camboa, o Poder Público Municipal reconhece a necessidade de intervenções em outros pontos da cidade, como forma de melhorar a infraestrutura e acessibilidade. Para o bem da cidade, para a cidade, enfrentando a diversidade, mas com esforço de combater os problemas que existem, de heranças do passado, e é esse o sentido de governar. Governar para as pessoas é governar para que a cidade fique bem e o povo também. Daqui a pouco, municípios maranhenses devem perder quase 13 milhões de reais em recursos federais e ainda entregue novo centro de atendimento ao turista no Espigão Costeiro. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios mostra que 4 cidades maranhenses poderão receber menos recursos do Fundo de Participação dos Municípios em 2019. As cidades maranhenses vão deixar de receber este mês quase 13 milhões de reais do Fundo de Participação dos Municípios. O fundo é a principal receita da maioria das cidades brasileiras e a diminuição no repasse tem a ver com a queda na arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. É desses 2 tributos que o governo federal faz mensalmente o repasse para os municípios, que precisam investir até 40% nas áreas de saúde e educação. A queda na arrecadação é uma preocupação para quem precisa pagar as contas em dia nesse final de ano. A FAMEM está orientando os prefeitos que evitem aí investimentos e, se der para suspender os fornecedores nesse momento e direcionar o pagamento para os funcionários, seria mais importante.
O repasse do Fundo de Participação do município é feito de acordo com o censo populacional realizado pelo IBGE. O problema é que a base de cálculo para o próximo ano irá mudar. Com isso, pelo menos 4 municípios maranhenses receberão menos recursos do fundo. São eles Bacabeira, Jatobá, Passo do Lumiar e Raposa. Enquanto as cidades de Buriti Bravo, Esperantinópolis, Governador Newton Belo e Santa Rita devem ter um aumento na receita. Se nós compararmos o município de Bacabeira, que hoje é 1,2 e ele vai para 1,0, seu impacto na receita dele do FPM de 2,5 milhões de reais. São Luís conta agora com um novo centro de atendimento ao turista em um dos cartões postais da cidade. O espaço funciona na área do Espigão, um dos mais importantes cartões postais da capital. No centro é possível encontrar o artesanato maranhense, conhecer um pouco mais de nossas belezas naturais, como a Chapada das Mesas e os lençóis maranhenses, e, claro, fazer um rápido passeio por esses locais através de óculos de realidade virtual. Uma forma diferenciada de atender o visitante. Estamos inaugurando o CAT do Espigão, que é um equipamento importante para receber os turistas, um local que recebe muito turista diariamente, e perto do Forte Santo Antônio, também uma grande obra, uma grande casa de cultura que vem cada dia mais aumentando o número de fluxo turístico. Além da inauguração do Centro de Atendimento ao Turista, a solenidade marcou a doação de 20 bicicletas da Secretaria de Cultura e Turismo à Secretaria de Segurança Pública, que auxiliarão os policiais no patrulhamento em áreas onde é grande a quantidade de visitantes e difícil a circulação de viaturas. Ruas estreitas ou locais interditados, como o caso do centro de São Luís, Reviver, algumas ruas não são trafegáveis por veículos automotor, então a bicicleta vai suprir essa lacuna. Assim como esse centro de atendimento ao turista, já existem outros 3 funcionando na Grande São Luís. Um no aeroporto, outro na rodoviária e também tem um na cidade de Raposa. Um outro CAT está em fase de implantação no terminal de Cujupe. E nós estamos fazendo a ocupação da cidade com informação, com atendimento e com programas e projetos que as pessoas visitam, participam e se sentem acolhida com todo o trabalho que o turismo vem fazendo. Obrigada por sua audiência. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite.